E aí, Bianca entrou, Mamá. E aí, bora chegando esse povo. Boa noite. Papo de reto na área, eita. Ei, meu professor Isael devia estar fazendo a monografia, né, professor? Mas vai dar certo. Já tô fazendo. Deixa eu ver se. Ah, doutor Marcelo entrou. Boa noite a todos. É, Hoje eu vou conversar com o Marcelo Cardoso, doutor Marcelo Cardoso. Ele é um médico de Pelotas, cirurgião, já tem uma experiência de 11 anos com consultório, com atendimento ao público. E como eu falei nos stories mais cedo, meu professor aí, como eu falei nos stories mais cedo, ele é um cara que tem uma preocupação muito grande com a medicina holística, né? Ele tem uma visão geral dos pacientes dele. E a gente teve um pequeno embate antes sobre o que seria medicina tradicional e medicina alternativa. E vamos chamar o homem agora que ele já está aqui ao vivo, vamos chamar ele para ver o que é que ele tem a falar. E aí, meu amigo Luiz, daqui a um ano vai se formar também, nutricionista aqui de Natal, bom. Deixa eu ver se o Marcelo está aqui já, só um minutinho. Tá aqui. Fala aí, E Filipão. aí, Marcelo, boa noite. E aí, Beleza? cara, beleza, cara? Muito Tudo prazer, jóia? muito satisfeito pelo convite, cara. E muito feliz Nada. com a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Não, eu que agradeço você ter aceitado o convite. Sei que deve estar ocupado aí, cheio de coisa. E vai tirar essa horinha para dar uma aula aqui pra gente. Ah, show de bola. Cara, Obrigado. vou te dizer que essa conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa que eu tô há horas para ter com colegas e amigos. Então, Bom, fico feliz de ter sido com o amigo Felipe Viana, ô, coisa boa. que vai me escutar falar um pouco, porque isso que a gente vai conversar hoje tem a ver com o que a gente está vivendo nessa década, cara. Como profissionais assim que vão ter que desbravar de novo a área da saúde e o jeito de viver das pessoas. Nós temos uma missão honrosa e trabalhosa, pesada, mas que a gente faz com tanto amor que não nos pesa, né, Felipe? Eu acho que a gente está no momento de transição, né, Marcelo? Meio que Exato. muitos mitos tanto da nutrição como da medicina estão indo por água abaixo. Está tendo um trabalho grande aí nas redes sociais de vários profissionais. Como a gente faz parte do grupo lá de Henrique Altran, né? Faça parte da rebelião saudável dele, que a gente faz também. Eu acho que a gente está nesse momento de transição. E mais cedo a gente estava conversando sobre o que seria essa medicina alternativa e essa medicina tradicional. Que eu falei E, uma coisa, mas você já ampliou o e, conceito e mais acertadamente, inclusive, né? Isso. Cara, assim, ó, eu agora estava me preparando para entrar ao vivo contigo e aí estava pensando assim, tudo que a gente tem para falar hoje é de uma complexidade, cara, que Sim, certamente não cabe em nem duas, três lives, porque isso é muito complexo. Sabe por quê, cara? Eu começo a te falar para a gente conseguir chegar no cerne dessa questão que tu levantaste, que eu levantei contigo durante a tarde. Ah, é tu parar para pensar o seguinte, ó. Eu vou usar muito nessa live de hoje, ô Felipe. Eu vou ah, usar um pouco da minha história na medicina, porque ela explica a história de muitos colegas, tanto médicos como de nutricionistas e outros profissionais que estão nessa luta dessa década de mudar sim, o sistema de saúde. Quando uma pessoa, seja colega médico, seja paciente, estranha, assim, pô, o doutor Marcelo Cardoso é cirurgião, mas por que ele está lidando sobre emagrecimento e diabetes? Quando a pessoa levanta essa questão, já fica estampado na entrelinha o pensamento retrógrado e como sim, a pessoa não entende o que é saúde de verdade, nem sim. qual é o papel do profissional de saúde na promoção da saúde. É, Teve uma o palestra meu que eu prof... dei.
o meu professor está online aí e eu já ouvi ele dizendo na sala de aula, ele me ensinou isso, que um profissional de saúde tem que promover saúde. Então não é porque você estudou, se especializou em fazer cirurgia que você vai fazer isso pro resto da vida. Você tem que Teve promover algum, saúde. teve uma palestra que eu dei que eu comentei isso, assim, ó, que o primeiro papel do médico, é ensinar a pessoa a não adoecer. Quando tu precisa do médico porque tu adoeceste, os médicos que te atenderam antes falharam. Porque se eles Concordo. tivessem tratado contigo, tu não tinha precisado de alguém para tratar a doença. Sim. Então, quando alguém fala assim que, porque é cirurgião, isso muito me incomodava, sabe, ô Doutora Felipe? Me Regina. incomodava. Me incomodava bastante. Agora não me incomoda mais, porque agora eu já tenho bem estabelecido na minha conduta de vida e na minha conduta, não só como médico, mas como homem, que eu tenho um papel a exercer e eu não vou me esquivar desse papel. Então, sendo cirurgião ou não sendo cirurgião, certamente, Felipe, eu, tu e os colegas, a gente fará o que precisa ser feito, custe o que custar. Então, ser cirurgião ou não ser cirurgião não interfere na potência nem nos interesses da promoção da saúde. Né? A gente tem uma presença ilustre aqui de alguém que com certeza faz parte dessa rebelião, que é a doutora Regina Mestre. Tá dando um oi Eu, aí. a Boa Regina entrou, noite. eu amo de paixão, estou apaixonado por ela. Rapaz, eu já dei uma cantada nela hoje. Se ela não queria fazer um repeteco da live comigo, ela já topou. Cara, mas assim, ó, deixa eu te falar o que me passa, né, o que me passou na cabeça quando a gente combinou de falar sobre o papel da medicina atual e medicina tradicional versus medicina alternativa. Sim, Depois a gente comenta, assim, que eu acabei de mandar para o Felipe uns exames de um paciente meu, que ele é um paciente foi. diabético, obeso, hipertenso, que consultou comigo há 60 dias com exames muito ruins. E que agora ele tem exames de um paciente não diabético, já perdeu quase 20 quilos, e ontem eu tive Olha uma só. consulta online com ele, por isso que eu separei os exames dele, porque ele agora tem uma vida absolutamente normal, normal entre aspas, porque depende do que é normal para ti, né? Então eu te Sim, pergunto assim, ó, um paciente que estava polimedicado, sem orientação para estilo de vida, vivendo como sempre viveu e tratando a doença com remédio. Ele estava sendo tratado pela medicina tradicional? Eu considero que não, eu considero que ele estava sendo tratado por uma outra medicina, uma medicina alternativa, uma medicina que concordo, não presta atenção na pessoa, presta atenção na doença. Eu concordo. considero que ele foi tratado pela medicina tradicional quando consultou comigo e aprendeu que é a mudança do estilo de vida que trata a doença, devolvendo a saúde para ele. Então eu acho estranho quando nos dizem assim, Felipe, que low carb e jejum intermitente participam de uma medicina alternativa. Eu acho que não, eu acho que participa da medicina tradicional. Dar remédio e não falar sobre o estilo de vida é que para mim parece ser uma alternativa e não a medicina real. Não sei se tu discorda de mim agora que eu te expliquei melhor. Não, eu concordo 100%. O negócio é que a maioria das pessoas não concordam, né? Esse é o problema. Embora esteja mudando. A gente está notando que está mudando. Mas se você sabe mais do que eu acho que a maioria dos seus colegas médicos ainda estão com um pensamento nessa medicina que agora a gente pode chamar de alternativa, que Isso. você Mas tu vai conceitou ver aí, assim, né? eu vou tentar, ô Felipe, eu vou tentar desenvolver contigo um raciocínio. E Hum, lá no final da live, eu quero que tu me diga se tu ainda concorda com isso que tu falou. Eu vou tá. tentar fazer tu pensar de um jeito diferente hoje. E vou te mostrar que eu acho que o problema é pior do que esse que tu falasses, ô Felipe. Então, assim, ó, se eu tivesse que caracterizar o que é a medicina tradicional, eu diria que é a medicina baseada na fisiologia e na busca pela saúde. E eu diria que, então, o que está se praticando hoje de maneira comum é a medicina alternativa, porque ela é baseada na patologia e na cura de doença. Então, são medicinas diferentes. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a medicina alternativa tem um ar místico, assim. Eu sabe que eu não gosto quando dizem que eu pratico uma medicina alternativa. Eu quase me sinto ofendido. Eu quase me sinto ofendido. Eu É a fiz mesma coisa a. Eu, quando falam que low carb é moda e que jejum é coisa de moda de Instagram. Eu ah, fico doente. isso nos ofende.
cara. Porque assim, ó, eu fiz Eu uma. acho Eu, que é porque a gente tem a gente tem um histórico parecido, né, Marcelo? Você tem problema com peso, eu também. Eu cheguei a 110 quilos, você também era bem acima do peso, né? E a gente sim. conseguiu reverter isso fazendo o quê? Low carb, jejum. Aí quando alguém ataca isso, a gente não Não, gosta, isso né? chega perto de me ofender. Eu sou médico É, formado em uma universidade federal bem tradicional, assim, muito, muito tradicional. E depois fiz a minha especialização médica na mesma universidade, que é uma universidade federal bem tradicional. O que muda, na verdade, é a visão não do profissional, Felipe, não do profissional. O que muda é a visão da pessoa, o homem, assim, o Marcelo enquanto pessoa, não enquanto profissional. Sabe como é que, para responder a pergunta assim, como é que um cirurgião, primeiro eu já disse que essa pergunta ela é descabida, porque um cirurgião é médico, a obrigação do médico é saber sobre saúde. sim, Mas tentando criar o raciocínio com o paciente que ainda está acordando, que não acordou ainda, que ainda está preso naqueles dogmas antigos, assim, o cirurgião tem que operar, o nutricionista tem que passar uma dieta, o endocrinologista tem que saber só de hormônios. Então, quem ainda não acordou, ainda pensa assim. Quem já sim, acordou sabe que nós não somos partes, né? Que nós somos um todo. Mas os que sim. acordaram são uma minoria. Então, para justificar, eu digo assim, ó, sempre, cara, não só o Tua internet Marcelo tá travando, Marcelo. tá travando. A minha parece tão bem, cara. Para mim parece a tua travando. É, Carolina tá comentando aqui que vai muito além de low carb, que é alimento com comida sem produtos alimentícios processados. Concordo demais. Não é só redução do carboidrato, né? É exclusão de Para mim o teu processados e vídeo tá travando. ultraprocessados. Deixa eu ver se a internet do homem volta. Acho que a internet tá Ah, travando, Marcelo. o teu vídeo para mim tá parado, cara. É, tá parado. Ah, agora Ah, voltou. agora deu certo. Voltamos, cara. Voltamos. Voltou, voltou. Cara, deixa eu te contar. Deixa eu te contar a minha história e tu vai me parando, porque eu te contando a minha história, nós vamos entender o que, que essa década significa para a medicina, porque eu acho que a minha história se confunde muito com o que nós estamos vivendo. Todo médico recém-formado, cara, o nutricionista ele tem um público mais direcionado, assim, o pessoal vai chegar para ti depois com algumas condições metabólicas e com sobrepeso ou melhora da performance, assim, é um público mais direcionado. O médico se forma e sai para trabalhar, e é independente das áreas de interesse, o médico sai a atender clínica médica, clínica geral. Eu entrei para a faculdade para ser cirurgião já, mas eu saí para trabalhar como clínico geral. E Sim, sempre, cara, eu não sei se o paciente sabe disso, ou se tu sabes disso. Cara, diabetes e emagrecimento, cara, a ginecologista recebe queixa sobre isso, o cardiologista recebe queixa sobre isso, o médico clínico que atende em qualquer lugar, cara, sempre pacientes procuraram médicos para emagrecer e tratar diabetes. Sempre, sempre. E não foi diferente para mim, isso aconteceu para mim. Sabe o que eu acho que foi a minha. Eu não sei sorte também, eu não gosto da palavra sorte, Felipe, nem acaso sim, também, sei lá. sim, sim, Mas assim, eu não gostava de encaminhar paciente, não gostava de encaminhar, eu gostava de tentar resolver. sim. Eu vou tentar resolver, eu vou estudar. Se eu não estudar, eu vou conversar com um colega, pegar uma opinião, vou tentar te ajudar. Eu sempre tentei eu mesmo tentar ajudar o paciente, em vez de só encaminhar Sim. e chamar outro paciente. E Aham. aí, cara, atendendo queixas para perda de peso e diabetes, cara, eu comecei a me atirar para trás do consultório e ver assim, tá, mas só um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Tá mal, tá mal, tá mal, tá mal, tá mal. Essas pessoas estão vivendo mal demais. O estilo de Sim. vida é horrível. E eu tenho que ficar procurando alternativas terapêuticas. Mas para tratar o quê? O que é que eu vou tratar? Tratar o estilo de vida das pessoas? Vou dar remédio para mudar as pessoas? Não, eu tenho que ensinar elas. Eu comecei a me dar conta, cara. Primeiro, eu comecei a me dar conta que o meu estilo de vida não era bom. Eu E comecei concordo a me dar. demais. Hein? O que tu falou? Não te escutei, cara. Não, eu falei que eu concordo demais. Concordo demais Ah, com o seu pensamento, deu que a uma... gente tem que ensinar, a gente tem que ensinar
Não adianta você querer fazer uma intervenção nutricional, por exemplo, ó, deixe de comer isso, deixe de comer isso, deixe de comer isso. Eu acho que não funciona. Eu acho que a partir do momento que você explica, se você parar de comer isso, vai acontecer isso, se você comer isso, vai acontecer aquilo, aí a pessoa se conscientiza mais e é muito mais fácil dela mudar o hábito dela, né? E na Cara, medicina, a mesma coisa. eu comecei a me dar conta claro, cara, na verdade eu tive uma crise existencial na época que tu não tens ideia, cara. Porque eu comecei a me dar conta, assim, que toda a medicina, então, tradicional, a medicina tradicional que tu Uhum. disseste, eu me dar conta que essa medicina tradicional, que, cara, que ela é um castelo de cartas, assim, ela é, na verdade, um jogo de interesses que é assim, ó, Sim, o paciente finge que se preocupa com a própria saúde, sim, o médico finge que acredita, o paciente finge que está preocupado e vai procurar um médico, o médico finge que está preocupado e passa um remédio, e os dois vão felizes para casa e nenhum fez nada pela saúde de si, nem do sim, paciente. Tá? sim, É uma grande mentira, uma grande enganação. E quando eu me dei sim. conta disso, eu disse assim: não, eu não quero ser médico. Eu não vou ser médico, eu não quero ser médico. Cheguei em casa e disse para minha mulher: vou ser engenheiro, engenheiro civil. Vou fazer ponte, mas eu não vou dar remédio para as pessoas que estão vivendo uma vida insalubre. E aí, cara, por incrível que pareça, eu quase larguei a medicina mesmo, assim, velho. Quase parei de clinicar e quase desisti da. Acredito. E continuei, cara. Continuei assim, continuei com a medicina sendo um emprego. Um emprego. Não, não pode ser. Só que o que aconteceu, cara? Eu tive a sensibilidade de entender que algumas pessoas, não a maioria, não a maioria, algumas pessoas não queriam aquela medicina, algumas pessoas estavam em busca de alguma coisa a mais. E Sim, quando eu me dei conta, cara, que eu queria oferecer alguma coisa a mais, eu comecei a perceber que não é que a medicina era um castelo de cartas, que a jogada toda era um castelo de cartas, cara. O que teria que mudar seria assim, ó, a população e os sim. médicos. Teria que surgir uma nova geração assim, de médicos e da população. Então, Felipe Viana, eu quero que tu acorde e preste atenção bem no que eu tô falando. Cara, terminou a brincadeira, velho. Terminou a brincadeira. Tu, o pessoal que está no nosso grupo, os pacientes, os meus pacientes que estão aqui nos assistindo agora, os pacientes que vão assistir essa live depois, porque eu quero usar essa live como referência para o futuro, como eu fiz com a doutora Sim, Regina, dizer, não, vai assiste uma live que eu fiz com Densa Nutrição, vai ficar porque eu gravado. quero, isso falando para o paciente, cara, e falando para os nossos colegas profissionais de saúde, tá? A mensagem que essa live tem que passar é a seguinte mensagem, Felipe Viana e as 83 pessoas que no momento, 85 estão nos escutando. Quem tu é, Felipe Viana? O que é que tu quer da tua vida? E o paciente que está nos escutando, quem tu é? O que é que tu quer da tua vida? Tu quer uma mentira? Tu quer um truque? Tu quer um atalho? Não somos nós que vamos dar. A nossa brincadeira acabou quando a gente decidiu que a gente não ia só tapar o sol com a peneira e ganhar dinheiro com um trabalho. A gente decidiu fazer da medicina, da nutrição, da educação física e das pesquisas individuais uma maneira de mudar o mundo. Então, esse mimimi de vitimismo, do eu não consigo, eu não quero, ou do médico que diz assim, não, mas isso não é da minha área. Então, parabéns, vocês construíram esse mundo de M que nós estamos vivendo. Esse monte de mimimi do paciente vitimista que procura um profissional porque quer um atalho e do profissional de M que atende esse paciente com a menor atenção e não muda a vida do paciente, parabéns. Essa população de pacientes despretensiosos e de profissionais desinteressados fizeram o mundo AM que está. O que eu e tu temos que fazer, eu, tu, o Henrique, cara, tantos outros, cara, não tem como citar assim solto, Regina, seja lá quem for. O que nós temos que fazer, cara, é dar a cara a tapa, botar a cara aqui na internet e dizer assim, ó, o que é que tu quer? Tu quer uma vida de M? Tu quer remédio, quer bariátrica, quer ganhar dinheiro sem trabalhar? Então vai viver tua vida longe de nós, porque nós vamos fazer um mundo novo para pacientes concordo. novos, uma população de profissionais novos, e onde não tem mais vitimismo, onde nós vamos fazer acontecer.
Então eu acho que tu tá do meu lado, tu não tá do meu lado, Felipe? Eu quero saber onde é que eu confirmo aqui, porque eu voto para você na hora, para presidente do que for. Cara, assim, Marcelo, eu concordo demais com o que você falou. Aqui tem vários profissionais aqui. A gente está com a live bem, com um público bem seleto aqui. O nutricionista Júlio está aí, Lucas Barros está aí, Regina está aí. Então, cara. muita gente que Tá, falou tem de uma linha João. de raciocínio, muita gente que tem uma linha de raciocínio parecida com a nossa, que é exatamente isso: parar com esse fingimento. Um Cara, finge que está preocupado com a saúde e a pessoa tem que assumir a responsabilidade sobre a saúde dela. Não se confiar só em médico, em remédio, em medicamento, né? eu acho Concordo assim, demais. acho que por muito tempo a gente tolerou isso, cara. Por muito tempo a gente tolerou na vida e nos consultórios um grau de vitimismo e um grau de incompetência profissional muito grande. É, Porque eu demais. boto assim, pacientes, boto nos stories e digo assim, nós vamos mudar o mundo nessa década. Eu não estou me referindo que cada profissional vai começar a trabalhar melhor. Não, cara, nós temos que trabalhar com verdades que mudem o senso comum e o jeito de viver das pessoas, de modo que não tenha mais espaço para esse monte de mimimi, bobagem, despretensiosos e incompetentes trabalhando e buscando atendimento. Tem uma coisa que eu falo nas minhas palestras que é assim, ó. Aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tem uma emissora de TV que a gente sempre fala assim, que o pronto-socorro tá cheio e as pessoas vão lá bater panela lá na frente chamando a emissora. Me dá vontade de parar o carro e dizer assim, tá, vocês que estão batendo panela aqui, o que vocês fizeram pela saúde de vocês nos últimos 10 anos? O que Concordo. vocês fizeram pela saúde de vocês hoje de manhã? E agora vem aqui bater panela. Então, sabe o que eu acho em última instância que eu te disse, que eu ia tentar te provar o contrário? Eu acho que existe um jogo de interesses, Felipe. Eu acho que existe assim, ó, uma população despretensiosa que vive uma vida sem pensar em saúde, longevidade, sem pensar em qualidade de vida, e que mente para si e para os outros, dizendo que se preocupa porque cobra direitos do governo e do sistema de saúde. Isso não é se preocupar com a saúde. E no final das contas, a medicina em si, o médico que atende a pessoa em 10 minutos, em 15 minutos, o médico que dá remédio por nada, a pessoa se queixa, Felipe, mas ela se queixa por vitimismo, porque na verdade esse médico foi feito para ela mesma. A pessoa que faz o mimimi e é vitimista, ela merece ser tratada assim. Porque um paciente que vem consultar comigo e tem uma consulta de 1 hora, de 2 horas, que fica em grupos de WhatsApp tirando dúvidas às 10h30 da noite comigo, esse paciente ele tem isso não porque eu sou um médico diferenciado, é porque aquela pessoa ela é diferenciada. E ela Sim. busca pessoas para a própria vida, do jeito de viver, o convívio com familiares e um médico alinhado com a sua própria qualidade de vida. Então, quando a gente vê que o sistema de saúde está uma M porque a população vive uma M e a resposta médica é um tratamento de M porque não existe interesse de nenhuma das partes. Eu quero te dizer que eu acho que a medicina está podre porque toda a sociedade, o comportamento está podre, está hedonista, de querer prazer sem se preocupar com as Consequências. responsabilidades, se preocupar com o destino. E no final das contas, o médico ele é só mais um fantoche vivendo a vida para pagar as contas e atender mal aquele paciente que vai lá para pagar aquela consulta porque vive mal. Entendeu? Sim, sim. Henrique Altran, ontem, numa live, antes de ontem, com o Ivan Paixão, eu acho, ele comentou exatamente isso. O médico, hoje em dia, por essa necessidade de ter que atender uma pessoa em 10 minutos, 15 minutos, não tem tempo de estudar, de se atualizar. A atualização que ele tem é quando vai um representante de alguma indústria farmacêutica para eles, dê esse remédio aqui porque resolve alguma coisa. Ou seja, quando ele vai em congresso, é congresso patrocinado pela indústria, então você acaba que não tem tempo de se atualizar. E fica nessa bola de neve. As pessoas manipuladas pela mídia, pela indústria alimentícia, manipuladas e viciadas, e os médicos sem tempo de se atualizar. Aí fica esse ciclo vicioso. A pessoa doente, o médico dá remédio, aí a pessoa adoece de outra coisa, aí vai para o médico de novo, toma remédio para outra coisa, aí vai tomando o remédio para o efeito colateral, do efeito colateral, e nunca sai disso. Passa a vida toda assim. Assim, ó, eu vou te dizer assim, ó, a minha vontade é quebrar um pouco também com esse paradigma.
Porque assim, ó, cara, a medicina de verdade, a medicina tradicional, a medicina essencial, a medicina de verdade, ela, cara, a atualização, a grande atualização médica na medicina de verdade é a atualização do médico enquanto pessoa, cara. Eu concordo. Congressos médicos, eles são uma grande fantasia também, porque ele é para atualizar o médico no quê? No remédio mais potente ou na cirurgia mais atual, para tratar o quê? Exato. Uma outra doença do estilo de vida que não era para existir, cara. Eu discordo um pouco da tua fala nesse momento, mas não é negativamente, eu discordo de maneira positiva. Porque o médico do postinho que está insatisfeito, cara, ele é capaz de mudar o mundo, ele não precisa de tempo para atualização. Ele precisa quebrar com o sistema, ele precisa se revoltar e começar a praticar uma medicina que ele acredite. Cara, Eu eu vou te dizer concordo. assim, não tem tempo para te contar tudo. Cara, hoje em dia eu nem opero mais, tu quer saber? Eu não opero mais. Eu falava assim, ó, que eu pagava minhas contas operando vesícula. Eu falei isso em muitas palestras que eu dei. Eu cobro por consulta, cobro por coisa, mas o que paga minhas contas é tirar vesícula, porque eu tiro vesícula todos os dias. E, cara, isso era uma coisa que me revoltava pelo seguinte, ó. É a cirurgia eletiva que a gente mais faz. É a cirurgia que paga a conta do cirurgião geral. E, cara, quem tem pedra na vesícula é porque tem uma dieta podre, é porque tem um estilo de vida inadequado. Cara, eu comecei a me sentir sujo, velho. Tu pode não acreditar, Sim, mas eu comecei a me sentir revoltado com essa eu história. acredito sim. E comecei a diminuir. E eu te digo assim, cara, hoje eu atuo médico, doutor Marcelo Cardoso, médico cirurgião. Eu atuo nas segundas-feiras e nas quintas-feiras como cirurgião contratado de uma equipe de cirurgia plástica, que é a modalidade cirúrgica que mais se alinha com o meu momento hoje, que é devolver o corpo para uma pessoa que foi deturpado ao longo de um estilo de vida ruim, por exemplo, e que agora o corpo não condiz mais com aquele autocuidado, autoestima e etc. Então é a única coisa que eu consigo fazer enquanto cirurgião. Cara, eu parei de operar por discordar com isso. Então tu quer me dizer que o cara está no postinho, está insatisfeito e ele não consegue mudar de vida porque ele não faz um curso de atualização? Não, cara, é porque faltou macheza de assumir o papel dele na sociedade, de dizer o que ele é capaz de fazer, bater no peito e dizer assim, ó, não, essa parte quem vai resolver vai ser eu. Então, quando eu decidi fazer isso, velho, cara, primeiro eu ia largar a medicina se precisasse, me mantive na medicina, larguei a cirurgia porque eu achei necessário, e vou te dizer, meu velho amigo Felipe Viana, eu quebro tudo quantas vezes precisar, mas que eu vou mudar essa bagaça toda, eu vou, velho. Tá, será mais do que certo. Em relação aos médicos do postinho que você falou, eu concordo demais. E eu tenho dois exemplos a dar aqui. Ó, a doutora Fernanda, da Bolívia, gente boa demais. Fizemos uma live também. Eu queria dar dois exemplos aqui de duas médicas que trabalham em postinho também. A minha prima, ela se formou e trabalha aqui, no interiorzinho daqui, perto de Natal, no Rio Grande do Norte. E doutora Soraya Cedrais. Ela é uma médica da Bahia, médica de família. E sabe o que elas fazem? Soraya me mandou um papelzinho em folha de A4 com tudo que o paciente tinha que ter. Ela resumiu o material de Dr. Souto numa folha A4, impressa frente e verso, para tratamento de diabetes. A minha prima, que ela se formou recentemente, sabe o que ela faz? Ela escreve o que a pessoa tem que fazer, o que tem que parar de comer, o que tem que fazer para melhorar o estilo de vida dela. Mas ela notou que não estava dando certo porque a maioria dos pacientes eram analfabetos. O que é que ela faz? Manda áudio pro WhatsApp deles. Cara, assim, ó. Então, Cara, se você quer mudar, se você cara, tem interesse de mudar, você tem como fazer isso. Nós vamos mudar o mundo dos dois lados. Com a população que quer mudar o mundo e com o profissional que vai tirar a bunda da cadeira e vai fazer a sua parte, assumir a responsabilidade. E quem quer fazer, cara, vai dar um jeito e vai fazer. A grande coisa é unir interesses da pequena parcela da população que acordou, que deixou de ser um zumbi. Sim. Eu vou te dizer, cara, o meu tempo de vivência em hospitais, o que eu vi? Eu vi zumbis, cara. Eu vi zumbis, pacientes zumbis e profissionais zumbis trabalhando para pagar as contas e sendo vítima de doenças que não deveriam existir porque vem do estilo de vida. Então é um mundo zumbi, um mundo frio,
um mundo sem raciocínio. Totalmente alienado. O que é a saída disso, cara? A saída disso é a gente se unir, essa minoria de pessoas ao redor do mundo que querem viver uma vida de verdade, uma vida decente, uma vida com performance, com saúde. E os profissionais, cara, que vão bater no peito e vão dizer assim, eu vou quebrar tudo e vou fazer isso acontecer. E, cara, quem não quiser participar, cara, segue pagando os carnezinhos, vai pagar as contas. E o paciente que acha que é mimimi, que eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro, porque isso não é para mim, porque eu não posso. Então te afasta, volta para tua vida e não nos atrapalha. Nós temos um trabalho muito grande para fazer. Não falta quem queira mudar o mundo, não falta paciente que queira mudar o mundo, não falta médico. Então, assim, para o profissional que não se alinha com isso e que acha que o que a gente fala é moda, que o que a gente fala é medicina, como é que tu falou? Alternativa. Cara, isso, me faz um favor, só sai da minha frente, não me atrapalha. Porque se ficar na minha frente, eu vou acabar te atropelando. Sai da frente. A gente tem um trabalho muito grande para fazer. Concordo demais, concordo demais. O pessoal tá pedindo aí para mandar a folha de doutora Soraya. Acho que não vai dar para a gente mandar, mas... Pô, a gente faz a folha da doutora Soraya todos os dias no Instagram, de graça. Eu tento responder... É por isso, Marcelo, que eu tento responder toda pergunta que manda. Eu acredito que você também aí, te deve chegar muita pergunta. Tudo que manda eu tento responder de uma forma bem simples, porque são pessoas que estão com interesse em melhorar a sua saúde e não estudaram isso. Né? É engenheiro, o cara é vendedor, o cara não sabe de nada. Então você tem que ensinar e tem que falar de um jeito simples. Por isso que minhas postagens, quando eu boto, eu tento simplificar todas ao máximo. Que é para todo mundo entender, sabe? Simplificar, mas não deixar ela simples. Deixar ela com a informação completa, mas de um jeito que todo mundo dê para ensinar. Não, eu acho que para aprender. Eu conseguir fazer assim, a gente tornar prático e factível para a pessoa comum, conseguir trazer para a própria vida de maneira assim, eu tenho na minha cabeça que da hora que a pessoa dorme até a hora que a pessoa dorme, de novo, tudo que ela faz ao longo do dia vai promover saúde ou doença. Também concordo. Para que nos detalhes das horas do dia, das atitudes do dia, como ela se comporta, o que ela come, como é que é o nível de comportamento, a interação dela, como isso é capaz de definir se ela vai adoecer ou não. E, cara, isso é gratuito. Isso só precisa de duas coisas. Vontade e largar o vitimismo. Comprar a briga. Cara, os meus pacientes, eu explico para eles. Mas o que eu explico para eles é assim, tu tem que estar disposto a fazer a tua parte. Se tu for fazer a tua parte, porque não adianta fazer a minha parte. Não adianta. Se a pessoa não quiser, não adianta, realmente não. Né? É isso aí. Cara, então assim, eu acho que o que eu queria te falar, então, é o seguinte, que não existe essa história de medicina alternativa. A medicina alternativa é essa medicina do mal, que troca comportamento por remédio. Concordo. Que não existe o vitimismo de que as pessoas são vítimas de uma medicina ruim. As pessoas que são vítimas de uma medicina ruim, elas foram vítimas delas mesmas muito antes de depender da medicina. Enquanto elas não decidirem mudar de vida, elas vão seguir sendo vítimas da medicina, porque elas vão seguir adoecendo. Sim. E a principal mensagem é que a gente está imerso em uma população de zumbis, de gente sem propósito, que, como são a maioria, nos apontam o dedo como se a gente tivesse errado. Só que eles não contavam, só que o que eles não contavam é que a gente ia se unir e se organizar entre profissionais que decidiram mudar e começaram a desenvolver um trabalho para a população que decidiu mudar. E aí, velho, sai da frente, porque senão nós vamos derrubar todo mundo. Exato. E a gente tem que ressaltar aqui o papel importante das redes sociais, né? Porque eu tô aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, você tá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a gente tá conversando... Mas é um dos motivos que eu te digo que essa década... Cara, talvez a gente, em 2025, a gente dê risada dessa live de hoje, porque essa década... Cara, a informação, ela tá assim, Eu fiz live com o Bueno Félix, eu fiz live do Recife, eu fiz live com o Flávio Barros, no Maranhão. Cara, não tem assim, quem quer mudar, vai mudar. E vai mudar agora. Não tem mais aquela, eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Cara, não tem mais essa desculpa. Decidir se tu quer ou se tu não quer, porque se tu quiser, nós vamos mudar o mundo.
Aham. Esses dias eu escutei uma frase numa live que um grande amigo meu me mandou, que disse assim, que se as pessoas soubessem o poder que têm, tocavam fogo no mundo. As pessoas estão frias, as pessoas dormiram, tanto a população vive uma vida insalubre, despretensiosa, quanto a população profissional, que presta um péssimo serviço, cobra Sim, bastante por isso, sim, e, e leva a má fama da medicina tradicional ser ruim e a sim. alternativa ser duvidosa. Uma inversão de valores grande, né? Com Que certeza, com é certeza. ó, Carolina fez um comentário muito importante. As pessoas têm que querer viver e não sobreviver. É perfeito isso aí, né? Porque se É você parar para pensar, se o cara continua nessa vida comendo besteira, nessa vida de excessos, vamos dizer assim, você com 35 anos, na minha idade, 34, 35, começa ali a tomar remédio para pressão, com 40 começa a tomar um remédio para diabetes, né? Para controlar o isso. açúcar, e passa a vida inteira assim, sobrevivendo, sem viver, né? Você passa uma vida sobrevivendo, tomando remédio, daqui a pouco está em cima de uma cama e não viveu. Sinceramente, a pessoa não viveu. Por quê? Por causa de escolhas e hábitos, principalmente alimentares. Principalmente alimentares, com certeza. Por isso que aquele ranço que as nutricionistas têm, assim, porque o médico está falando sobre comida. Só, o médico que não falar sobre comida, ele não é médico, ele está fazendo um Eu, exercício péssimo da profissão. eu concordo, eu concordo. Assim como um nutricionista tem que entender de tudo do corpo humano ali, não é? Você não vai pensar que nutricionista só vai calcular uma dieta, não. Pelo amor de Deus. Se nutricionista não souber do sistema endócrino todinho, do sistema digestório, ele não vai ter como ajudar em nada, porque tô Vai certo ou ser, tô errado. vai ser um É do técnico mesmo jeito, com pois uma. é, do mesmo jeito que eu acho que devia ter uma cadeira de medicina exclusiva sobre nutrição. E não era só uma, não, devia ter várias. Cara, a gente não tem nem Eu como acho, né? isso assim Eu específica, sei, eu sei jamais, que cara. não. Eu sei que não, mas eu acho que deveria ter. Aí quem se destaca são os médicos que procuram estudar isso por fora. Porque eu acho que a maioria do pessoal aqui sabe. As coisas que eu posto e as coisas que você posta, que fala, pode acreditar que a gente não está aprendendo isso nas nossas. Que você não aprendeu isso na faculdade, eu não estou estudando isso na minha Claro, com faculdade. certeza. O A gente tempo tem que a que gente estudar gasta, muito por fora. claro. É. A gente tem que estudar muito por fora para poder escrever alguma coisa mais decente, né? A verdade é essa. Não, na verdade, assim, a coisa que me dava medo antes era assim, tá, agora eu sei que existe uma medicina que é a verdadeira, tá? Mas o que que eu vou fazer com ela, né? O que que eu vou fazer com ela se as pessoas vivem de um jeito que é impossível eu conseguir exercer a minha medicina, Sim, já que o jeito que as pessoas vivem é um jeito que não tem como expor, como colocar isso em prática. Que aconteceu, cara? Eu fui vendo, assim, conforme eu abri meu consultório em 2011, eu abri meu consultório para dar esse tipo de consulta, assim, de entender o que está acontecendo na vida da pessoa e ver o que tem que fazer para melhorar a saúde. Cara, o que começou a ver? Eu comecei a atrair pessoas que tinham esse mesmo interesse. Então, sabe o que eu tenho bem claro hoje, em 2020? Que assim, cara, sabe qual é o meu interesse com os médicos, os nutricionistas que não entendem e que acham que isso tudo é bobagem? Sabe qual é o meu interesse? Meu interesse com eles é zero. Eu não quero nem também. saber. Sabe qual é o meu interesse com o paciente que diz assim, mas eu gosto de comer tal coisa, mas eu não estou disposto a mudar. Sabe qual é o meu interesse com ele? Meu interesse é zero, aquele que fica bem longe de mim, que nem participe. Cara, caiu uma pessoa esses tempos aí num grupo meu, num grupo de WhatsApp meu, que foi assim, ó. Cara, os meus grupos de WhatsApp são uma viagem, assim, porque eu faço um troço muito louco, filosófico, dos porquês, assim, eu não fico só na parte técnica. E aí, pá, cara, se criam umas discussões lindíssimas nos grupos, assim, tu precisa ver, cara. E aí, esses tempos, chegou uma senhora e colocou num grupo assim, ó. Tá, eu quero saber que hora que vai ter os truques, assim, as coisas para emagrecer. Ah, as pílulas mágicas. Não, eu Ah, tô. Olha como é que ela botou, cara. Olha como é que ela botou. Sério, sério, sério. Eu abro o grupo, tem 200 mensagens, tem só essa baboseira aqui, baboseira, fotos de antes e depois, as pessoas se dando os parabéns porque emagreceram. Eu não quero saber essas bobagens, eu quero saber o que eu tenho que fazer para emagrecer.
Cara, sabe o que eu fiz em 3 minutos? Não sei se levou 3 minutos. Eu tirei essa senhora do grupo e devolvi o dinheiro para ela. Porque eu não quero, eu não quero, eu não quero. Sabe o que eu decidi há muito tempo, cara? Sabe por que eu tô fazendo uma live contigo? Sabe por que eu tô fazendo uma live contigo? Porque eu acho que tu é foda. Sabe o que eu falei pra minha mulher quando eu vim, antes de eu vir? Conversa. Ela disse, "Por que é que tu vai fazer a live?" Eu falei com o Felipe, o gurizão aqui lá do Densa Nutrição. Ah, tá, pois é, eu sei, não, eu vi, tô assistindo live dele. Ele disse assim, ó, guarda o nome desse guri, esse guri vai decolar, ele é bom. Sabe por que eu tô dizendo isso? Obrigado. Valeu. Quem é fraco, quem é pessimista, quem é vitimista, cara, eu quero distância, não quero que fique perto de mim, cara. Não quero que fique perto de mim. E eu quero ficar perto de quem está voando, entendeu? Eu quero ficar perto do paciente que é top, eu quero ficar perto do nutricionista que é top, eu quero ficar perto do empresário que é top. E o cara que vem, assim, que começa com mimimi, sabe o que eu deixo para ele? Eu deixo um profissional mimimi para ele também. E deixo que ele vá se entender com um profissional mimimi. Pois é, porque primeiro eu queria agradecer. Ouvi um elogio seu, que você, para mim, é um dos melhores médicos daqui do país. Fiquei feliz demais. Cara, tu é top e tu pode ter certeza que essa conversa foi real com a minha mulher. Foi real. Eu disse, Ah, não, valeu. vou lá falar com aquele cara, porque aquele cara é foda. Ah, que conversa, eu que agradeço demais por você ter vindo. E eu acho que o que você falou é é muito real, porque se você acaba que você tem pacientes que não concordam com sua linha de raciocínio, que acha que, vou ter que deixar de comer pão. Pronto, se uma pessoa viesse consultar comigo futuramente e disser, vixe, vou ter que deixar de comer pão, meu amigo, cara, isso foi uma evolução. Eu gosto de pão. Eu gosto de pão também, mas eu também gosto, cara. Mas, assim, cara, pro meu filho de 9 anos, cara, pro meu filho de 9 anos, eu já digo assim, ó, eu não te perguntei o que tu gosta, cara. Eu não te perguntei o que tu gosta não vai decidir nada na tua vida. O que vai decidir na tua vida é se vai dar certo ou se não vai dar certo. Então tu vai fazer o que vai dar certo. Se tu gosta do que vai dar certo, parabéns, vai dar certo e vai ser bom para ti. Se tu não gosta do que vai dar certo, que pena, tu vai ter que fazer do mesmo jeito sem gostar. Se o paciente chega no mimimi desse cara, vai para uma nutricionista pegar um papelzinho que diga o que comer de 3 em 3 horas e me passa o próximo. E pode levar o dinheiro, eu não estou trabalhando por dinheiro. Cara, é por aí assim, ó. É nesse nível, assim. Quando eu decidi que eu ia assumir o meu papel, cara. Quando eu decidi que eu não ia me arregar, como se diz aqui no Sul. Quando eu decidi que eu ia quebrar tudo e assumir o meu papel, velho, vou me cercar de quem vai vir comigo. Quem não vai vir, fica para quem vai ficar para trás. Vai ter bastante gente que eu vou deixar para trás, então fica com quem vai ficar para trás. Concordo demais. E tá aí um dos grandes nomes aqui dessa nova atualização que entrou aí, Henrique Altran, já chegou falando de pão carnívoro aí, viu, Marcelo? Cara, assim, ó, aquele nosso grupo lá do WhatsApp, o nosso grupo do Instagram, eu tenho outros grupos também. Cara, a gente não tá aqui para fazer bonito, cara. A gente tá aqui para mudar o mundo, cara. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para levantar de manhã e cumprir um horário. Nós não estamos aqui para ajudar uma pessoa a controlar o diabetes. Cara, nós queremos mudar a vida daquela pessoa. Nós não queremos que o açúcar dela, a glicose do sangue saia de 200 e fique 90. Nós queremos que a glicose dela saia de 200, venha para 90, que ela seja feliz, que ela ganhe a sua mobilidade de novo, que ela ganhe o raciocínio de novo, que ela recupere a relação familiar. Cara, nós queremos fazer um mundo foda e nós vamos fazer o que precisar para isso. E que, de preferência, ela venha uma vez na gente e não precise voltar mais, né, Marcelo? E, cara, isso é uma coisa que os pacientes demoraram a entender comigo, cara. Isso é o sonho de qualquer profissional bom, é esse. Que você tem um paciente e que ele resolva e não volte mais. Cara, diferente do que um médico depende de remédio faz, né? Eu vou te dizer que é verdade, cara, isso que eu vou te falar. Os pacientes me mandam um WhatsApp assim, doutor Marcelo, eu consultei em tal época. Tô fazendo assim, tô fazendo assado, coisa e tal. E aí eu digo assim, tá, tu fizesse aqueles exames que eu pedi? Ah, fiz. Me manda aqui pelo WhatsApp. Aí me manda, eu olho. Não, tu não precisa consultar, tá tudo bem, segue. Não, mas eu queria marcar uma consulta. Não, tu não precisa de médico, segue a tua vida normal, tu não precisa de médico. Segue, não consulta com ninguém, nem comigo. Demora a entender que a gente não quer ganhar dinheiro com a consulta. A gente quer mudar o mundo, é mais do que dinheiro. Teve um grupo de WhatsApp, ô Felipe, só para chancelar o que eu tô te falando. Que, cara, assim, eu não cobrei, eu cobrei de graça, assim, de graça, não cobrei nada, só cobrei simbólico
porque eu acho que tem que ser cobrado para tirar o mimimi, tá? Quem não Concordo. está para pagar R$ 24, R$ 50, fica para trás, fica lá com outro, Sim, que é barato, graça, sim, sim, sim. tá? Então já dá uma limpada no mimimi. Mas, cara, eu cobrei um preço simbólico, assim, e aí o que eu recebi de mensagens, cara, privada, assim, Marcelo, o que tu tá fazendo? Qualquer profissional michuruca que não dá metade da atenção que tu dá, cobra R$ 600, cobra Pois R$ 1.000. é. Depois eu vou te mandar a mensagem que eu mandei para eles, cara, era de noite. Assim, eu disse, cara, eu não tô aqui por dinheiro. Eu ganho dinheiro, a minha profissão ela é boa em ganhar dinheiro, eu não preciso disso. Eu tô aqui para mudar o mundo, eu não tô aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro vai vir porque a minha profissão ela é boa. Eu tô fazendo o que eu acredito, eu tô agindo com verdade, eu tô respeitando os meus princípios, então eu vou ganhar dinheiro, eu não preciso me preocupar com isso. E os Sim, pacientes, vai ser uma consequência, né, Marcelo? eles demoram a entender porque não é essa relação médica que eles têm, é uma relação comercial, é uma relação de dependência, assim, de Sim, depender. E eu disse, não, eu não quero teu dinheiro, não quero que tu dependa de mim. Eu só quero que tu tenha sim, uma vida foda e vai viver a tua vida com a tua família. Pronto. E eles concordo, demoram. concordo. Aqui tem uns quantos, ó. Tem uns quantos pacientes que participaram de grupo e tudo. Então, cara, volta agora no começo da live, depois dessa viagem que eu fiz contigo, e lembra assim, ó. Tá me escutando bem? Tô Tá. escutando, tô escutando. Lembra assim, o doutor Marcelo é cirurgião, o que ele tá falando sobre comida? Porra, olha o que eu tô falando, cara, tô falando muito mais. Ou nutricionista que diz assim, o doutor Marcelo tá invadindo a área da nutrição. Cara, lamento dizer, eu tô fazendo muito mais do que isso, eu tô ultrapassando esse limite, porque eu não quero falar sobre comida, falar sobre a vida do paciente. Então é Pois é, muito mais se. tratamento desse tamanho, assim, ó. Quem acha que eu ultrapassei o limite da nutrição, ou quem acha que falar sobre as coisas que eu falo é medicina alternativa, cara, o cérebro é desse tamanho, assim. E aí, se o cérebro é Concordo. desse tamanho, qual é a importância que tem na minha vida? Não, não Quero, adianta cara. discutir com nada. Quero. Não adianta Eu discutir só nada. para sair da minha frente, só para não me atrapalhar, só isso. Você não tem culpa se alguns nutricionistas que se formam não resolvem as coisas, né? Se tudo tivesse Né? indo conforme, se tudo tivesse indo numa condição ideal, a gente não tava com os números de obesidade, de síndrome metabólica, tudo aumentando, né, Marcelo? Eu concordo Certamente. demais. Eu E eu concordo com isso aí. botei um post teu, eu acho, foi num post teu ou do Henrique Altran, e eu acho que a Carolina Cadaval, que ela está aqui também, ela é estudante de nutrição, ela está aqui nos assistindo. Ela Sim, eu comentou lá, e eu botei um comentário para ela lá. Quando o nutricionista se der conta do poder que ele tem de transformação da vida da pessoa, a nutrição vai ser a profissão mais importante do mundo. E enquanto eles tirarem uma folhinha e botarem ele condenando low carb, condenando ah, gordura, condenando o jejum, cara, me dá licença, sai da frente que eu vou seguir caminhando. sabe por que eu resolvi fazer nutrição, Marcelo? Por quê, cara? Não sei. Eu já sou economista formado na Universidade Federal daqui de Natal. Então, Eu com 27 anos, com obesidade, síndrome metabólica, fui numa nutricionista daqui. Aí ela me deu uma folhinha padrão. De manhã torrada, 9 horas maçã, eu ainda lembro. Meio-dia, arroz integral, 4 colheres, sem exageros. Peito de frango sem gordura. Aí lanche, barra de cereal e a janta podia ser a mesma coisa do café da manhã. Meu amigo, quando eu olhei para aquilo ali, deu uma raiva tão grande, que porque deu? eu olhando para a dieta dela, eu ia ter que comer mais do que eu já comia, mais do que eu já comia durante o meu dia e que não estava dando certo, porque eu estava ganhando peso. Como é que eu ia comer mais do que eu já comia se já estava dando errado? Aí eu disse, rapaz, alguma coisa tá errada. Aí foi quando eu caí Cara, no blog de Doutor Souto, o bom e velho Doutor Souto, aquele quem não blogzinho caiu amarelo, pronto, né, aquele cara? blogzinho amarelo feio, que ninguém Cara, dá nada por ele, mas que cara, eu acho que olha devia aqui, ser ó. tombado aquele blog. Olha aqui, ó. www.lowcarbpaleo.blogspot.com.br. Era em Por 2011. favor, leiam tudo que tem naquilo. Que quadro, cara. Aqui nos assistindo tá aqui, ó, Juliano Santana Nutri. Esse cara é Ah, um colega esse é top, muito bom. cara, é um É cara muito top. bom. A Carol Cadaval, que está aqui, a Neila Passos, cara, que nos assiste seguido. Cara, são É isso aí, nutricionistas Regina.
são nutricionistas que vão participar desse movimento, dessa década, que vai mudar o mundo, cara. E vai mudar o mundo por técnica. Não, não vai mudar o mundo por técnica, vai mudar o mundo por paixão, vai mudar o mundo por Paixão e decisão, atitude. vai mudar o mundo por atitude, por bater no Outro peito, cara, com certeza. outro cara bom, Marcelo. Milton aí, ó, da Angola. Estamos com... Estamos... Tá ouvindo? Sim, sim. Milton O tá lá Milton, na Angola. É, lá na Angola assistindo a gente. o Milton eu não conheço, vou passar a seguir. Estudante de nutrição também. Cara é bom também. O que eu acho, cara, o que eu acho que tem que ficar claro, assim, ó, é que a nossa profissão, cara, é isso, assim, ó, a síntese do que eu queria te falar, assim, ó, que a nossa profissão não é o nosso trabalho, cara, não é o nosso trabalho. Cara, eu posso te dizer hoje, assim, ó, em 2020 eu sou um médico que não trabalha. Eu não me levanto de manhã para trabalhar. Cara, eu me levanto apaixonado, cara. Eu me levanto, saio da cama, saio rasgando para mudar o mundo, velho. E no outro dia de novo, e depois de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Cara, eu não trabalho. E como a coisa que eu mais me culpo, mas não me culpo de verdade, porque eu sei que tudo é um processo, né? É quanto tempo eu encarei que a gente, para ganhar dinheiro e para pagar as contas e para viver, teria que trabalhar. A gente foi criado escutando isso, né? Que tem que ter Sim, uma rotina sim. de trabalhar para ganhar dinheiro. Cara, quando eu decidi que eu não ia mais operar, foi uma decisão difícil, cara. Comecei a É, passar os botões, assim, eu disse assim, tá, mas o que que acontece? Eu pago as minhas contas operando. Tá, e o que que eu vou fazer no tempo que eu operava? Bom, eu vou abrir a minha agenda para atender esses pacientes que acordaram. Não são os zumbis, não são os sim, mornos, não são sim. os que querem o truque, são as pessoas que querem mudar de vida. Cara, o que que aconteceu, cara? O que aconteceu é que o meu consultório lotou, o que aconteceu é que o Instagram lotou, e o que aconteceu é que hoje eu não trabalho mais, cara. Hoje eu tenho umas conversas como eu tô tendo contigo, tá? Com um paciente, assim como eu disse que tu é um cara foda, o meu paciente todo ele é foda. O meu paciente todo ele é foda. Então eu sento, passo um cafezinho, pego um chazinho, olho os exames dele, vejo a medicação que usa e começo a dizer, olha, cara, é por aqui, muda isso, faz aquilo, vamos trocar esse remédio, tira esse remédio, baixa a dose. E, cara, chego em casa e as minhas contas estão pagas, eu trabalhei? Não, cara, eu mudei o mundo, velho. Pô, Concordo. tá? E aí tem que Concordo escutar demais. algum paciente que não entende nada querendo o truque e algum colega médico ou uma nutricionista dizendo, ô Marcelo, fala bobagens, o Marcelo não pratica a medicina tradicional. Me dá licença, não me atrapalha, porque senão eu vou te atropelar. É só o que eu digo. Concordo, concordo. Concordo demais. Quem pratica a tradicional é você, na verdade é essa. A medicina tradicional é entrar na casa da pessoa, entrar na vida da pessoa, entender o movimento Concordo. dela, mudar o jeito de viver e fazer com que ela não precise de médico. Essa é a medicina Sim, tradicional. sim. E que se precisar de nutricionista, precise uma vez na vida. Cara, não, Resolva cara, e sabe como é tchau. que eu faço? Sabe como é que eu faço? Eu encaminho meus pacientes tudo assim, ó, para nutricionista, eu encaminho para personal trainer, eu encaminho para psicóloga, e a orientação é a seguinte, ó: vai no profissional e pede para ele te ensinar o que fazer para não precisar mais dele. Sim, Aprender como concordo. o corpo funciona e como te movimentar. O Bueno Félix, cara. O Bueno Félix. Como o corpo funciona, como se movimentar, o que é o exercício físico e como fazer isso no dia a dia da vida. Aprendeu? Aprendeu, tudo de bom, segue a tua vida, vamos ensinar outros que ainda não sabem. Cara, sentou Sim, com o nutricionista, o que tem que aprender? O seu momento, o que precisa fazer para mudar de vida, trocar a dieta, organizar a dieta, aprender a se alimentar, tudo de bom, não preciso mais do tchau. nutricionista. Eu Psicólogo, tá concordo. obeso, compulsivo, vai para o psicólogo, resolve seus problemas, se conhece melhor, se relaciona melhor com a família, muda o jeito de viver, o entendimento sobre o universo, sobre a vida. Não preciso mais, tudo de bom. Marcelo Cardoso, diabetes, hipertensão, obesidade com síndrome metabólica, muda dieta, muda remédio, faz jejum, não faz jejum, resolveu, tudo de bom, vai viver tua vida. Essa é a medicina verdadeira, a psicologia verdadeira, a nutrição verdadeira, a educação física verdadeira. E não esse Sim, comércio que aprisiona em vez de libertar. sim, concordo. Olha aqui,
um Cara, muito comentário de... dieta, cara. Muito mais do que remédio, cara. Muito mais do que cirurgia, cara. Tu entendesse por que, que eu me enlouqueço falando disso? Porque o que a gente está fazendo é muito mais do que dieta, cara. Ah, ó, esse já Concordo. pega médico meu, É, Filipão. é mudança, é uma influência tem que ter, né? Filipão, um colega médico me mandou uma mensagem assim: tá, cara, tá. Tu trabalha com coisa de emagrecer? E eu botei para ele: não, cara, eu não trabalho com coisa de emagrecer. Tá, mas tu não passa uma dieta? Eu disse: ah, velho, cara, tu não tem ideia o que eu sou capaz de fazer. Não me pede uma dieta, porque é muito pouco pro que eu posso fazer na tua vida. Foi. Ele deu Pronto. nada, cara. Nem tentou. Mas isso é real, vou te mandar a conversa no WhatsApp. O Eu cara quero acha assim, ó, ver. o grande erro, cara, é que as pessoas buscam assim, ó, serem as mesmas pessoas, com os mesmos vícios e os mesmos jeitos de viver. Sim. Mas ficar rica, mas ficar magra, mas viver 100 anos, mas ficar com a pressão normal, ficar com a glicose normal. Então, o que, que eu faço? Me passa uma dieta, me dá um truque, me faz uma coisa. Cara, vai lá no teu médico, vai ter tua consulta de 15 minutos, pega a tua folhinha e vai viver essa tua vida de M, porque eu não tô aqui para perder tempo. É, sinceramente, para mim também não dá certo, não. Olha aqui o comentário que a doutora Regina fez, que eu acho que tem muito estudante de nutrição aqui. Eu não admito mais nutricionistas que não entendem ou é contra uma dieta low carb. Nutricionista tem que Pô, estudar bioquímica e fisiologia. Não pode não entender ou não trabalhar com isso. Perfeito, né? Como sempre, essa mas mulher é olha, perfeita, né? eu digo aqui, ó, agora eu estou me referindo aos estudantes de nutrição que estão nos escutando aqui. Deixem os seus colegas sem saber nada, esse é o jeito de viver deles. Eles não sabem nem se alimentar direito, não sabem se comportar direito. Com meus colegas médicos, deixa eles prescrevendo remédio, operando vesícula. Deixa eles fazendo isso porque é uma realidade alienada. Não precisa tentar mudar eles. Por quê? Porque nós temos um mundo nosso para mudar. Vamos mudar o nosso mundo. Nós vamos pegar a nossa população, vamos ajudar os nossos e contaminar o mundo, não tentando bater em pedra, assim, nós vamos pegar quem está pronto, quem está precisando de nós. Quem está precisando Sim. de nós é aquele paciente que sabe que não está bem e vai numa nutricionista e recebe uma folhinha. Sabe que não está bem e vai no consultório médico e sai com receita de omeprazol. Sabe que Eu, não está, procura um educador físico que manda ele fazer 3 séries de 12 e vira as costas e vai embora. Cara, pois é. essa pessoa tem o profissional que merece e esse profissional tem o aluno e o paciente que merece. Nós não precisamos mais brigar com eles. Eu digo para Sim. os estudantes que estão aqui e os estudantes de medicina que falam comigo, cara, não precisa mudar os teus colegas. Sabe por quê? Porque quando eles mudarem como pessoa, eles vão mudar como profissionais. Eu não sou hoje um profissional diferenciado, porque eu fiz cursos diferenciados. Cara, em algum momento da minha vida eu decidi ser melhor do que eu era. Como marido para minha mulher, como pai para os meus filhos, como amigo dos meus amigos. E isso faz com que eu tente ser um médico melhor para os meus pacientes, cara. Ponto. Certeza. Então, a medicina não pode ser técnica, cara. A medicina tem que ser apaixonante. A nutrição não pode ser um emprego, cara. A nutrição tem que ser apaixonante. As profissões que vão mudar o mundo, elas não podem ser um emprego com horário das 8 às Sim. 11h30, da 1h30 às É. 8. Cara, os meus pacientes ficam loucos que eu fico mandando o WhatsApp às 10h30 da noite. Cara, isso é minha vida, eu amo isso, eu faço isso a hora que tiver que fazer. Eu respondo áudio no domingo de manhã. Marcelo, A vida Marcelo, é essa. deixa eu te interromper aqui rapidinho. O Instagram me avisou aqui que a nossa live tem Ah, 40 segundos para acabar. O que é que você acha? foi A um gente pode prazer. voltar para finalizar? Pode voltar para finalizar. Finalizamos, pode Tá. voltar. Então Beleza, eu vou finalizar essa, aí a gente volta, certo? beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Até daqui a pouco. É, Acompanha aí, galera. show.